Olá pessoal, Comandante Alan Matos aqui, Minuto Conexão Gel desta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. Como eu tinha prometido para vocês, traria hoje no Minuto Conexão Gel a minha primeira avaliação com relação à histórica reunião entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia lá na Arábia Saudita. Isso aconteceu hoje, o governo saudita serviu ali de intermediário, o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita estava presente na reunião. Por um lado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente ao ministro de Relações Exteriores, o Marco Rubio, e do outro lado, o Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, já há muitos anos ministro de Relações Exteriores da Rússia. Pois bem, a reunião durou 4 horas e 30 minutos, pelas informações que recebemos. Os dois países se comprometeram a formar dois times robustos de negociadores com relação ao cessar-fogo, a questão da paz ali no conflito Rússia e Ucrânia. E algumas coisas nós pudemos aí retirar da fala do Marco Rubio, da fala do Lavrov, de algumas falas daqueles que estavam lá presentes. Por exemplo, o porta-voz do governo russo, numa entrevista de hoje, ele afirmou que a Rússia não vê problemas com relação à Ucrânia entrar para a União Europeia. Registrem isso, acho que é um dado interessante. Ou seja, a Rússia flexibilizando a questão da União Europeia. E na reunião, o Lavrov novamente enfatizou a questão da OTAN, um ponto importantíssimo, ou seja, a OTAN, instituição OTAN, colocar no papel que a Ucrânia não vai ser aceita na maior aliança militar do planeta. Obviamente, outras coisas foram faladas, a questão das sanções econômicas contra a Rússia. Também, outro ponto interessante, os dois países acertaram a volta dos efetivos normais nas duas embaixadas, Moscou e Washington. Esse efetivo de pessoal tinha sido reduzido após o início da guerra, lá em 2022. Os dois ministros acordaram de voltar ao status anterior em termos de quantidade de pessoal para estreitarem laços. E, estranhamente até, no meio dessa reunião de 4 horas e meia, saiu tema como, por exemplo, cooperação em energia no Ártico, né? Fiquei até surpreso com essa informação. Não temos, obviamente, um cronograma, não saiu um cronograma de quando serão as próximas reuniões, esse grupo robusto de negociadores que será formado, quando e onde eles vão se encontrar, se eles vão se encontrar sempre ali na Arábia Saudita mesmo ou em outro lugar. Também não ficou acertado quando será o encontro entre Trump e Putin, mas nas entrelinhas ali deu a impressão de que isso somente acontecerá quando os dois países acertarem os detalhes em relação à negociação. E mais uma última coisa, o Trump deu uma entrevista agora no final da tarde lá nos Estados Unidos, e lá na entrevista, uma conferência de imprensa, né, com várias perguntas, e aí uma questão que foi levantada foi a questão das eleições na Ucrânia. E pela resposta do Trump ficou claro que esse é um ponto que a Rússia coloca, ou seja, assim que ocorrer o cessar-fogo, a Ucrânia deverá convocar eleições, porque as eleições na Ucrânia deveriam ter acontecido no ano passado, mas em função da lei marcial por causa do conflito, ela não ocorreu. E esse é um ponto importante, porque obviamente a Rússia vai querer colocar um candidato pró-Rússia, mais chegado à Rússia ali na Ucrânia. Isso aí eu acho que vai ser difícil da Rússia conseguir, a não ser que ela conseguisse fraudar as eleições dentro da Ucrânia, o que acho muito difícil, mas essa questão da eleição lá na Ucrânia também foi colocado. Então foi considerado pelos dois lados, tanto pelo Marco Rubio como pelo Sergei Lavrov, uma reunião importante, uma reunião exitosa, e vamos seguir acompanhando essa que é o maior conflito militar depois da Segunda Guerra Mundial no território europeu. Logicamente, Zelensky não gostou nada, nenhum representante da Ucrânia estava lá, aliás, também nenhum representante da Europa estava lá, comentei isso ontem com vocês, que nenhum representante europeu estaria nessa reunião de hoje. E o Zelensky cancelou a ida à Arábia Saudita amanhã. Eu tinha falado ontem com vocês que o Zelensky, depois de Emirados Árabes Unidos e Turquia, ele iria na Arábia Saudita amanhã, quarta-feira, e ele cancelou a saída, postergou, nova data marcada para 10 de março, segundo o post do próprio Zelensky em suas redes sociais. Ou seja, uma indicação aí de que a Arábia Saudita não quer o Zelensky lá agora, em função aí dessa reunião que aconteceu hoje
entre Rússia e Estados Unidos sobre o acordo de paz. Zelensky voltou a afirmar em entrevista também que não aceita nenhum acordo de paz que os ucranianos não participem. Mas, na verdade, isso aí ele tem que falar para mostrar força, mas, na verdade, ele não tem muito o que fazer. Os europeus estão batendo cabeça, vimos isso ontem lá na reunião envolvendo 8 líderes europeus em Paris. Também os europeus não chegaram a um acordo com relação à questão da Ucrânia, como que eles vão apoiar a Ucrânia. Tem eleições gerais na Alemanha neste domingo, então, obviamente, que o Olaf Scholz, chanceler alemão, enfraquecido com relação a esse tema de como se posicionar, então falou que não poderia confirmar a presença de militares alemães numa força de paz. E outro detalhe importante, o Lavrov deixou claro que a Rússia não aceita forças da OTAN, de países da OTAN, lá na Ucrânia, como força de paz. Esse é um ponto que eu já tinha trazido para vocês antes, e esqueci de comentar que isso também foi falado hoje. Mas, obviamente, isso aí está na mesa de negociações. Ontem saiu uma reportagem da The Economist, até levantando a possibilidade, citando aí fontes dos Estados Unidos, levantando a possibilidade de tropas de paz de outros países, citando nominalmente ali no artigo China e Brasil, em vez de países da Europa. Esse é um ponto que a Rússia deve estar batendo bastante, não quer militares de países da OTAN nessa força de paz. E tem aquela outra questão de fundo muito importante, que é o próprio reconhecimento do território hoje ocupado pela Rússia como parte da Rússia. Essa é uma questão também muito importante, é muito difícil da Ucrânia aceitar esse território que a Rússia ocupa hoje, que é quase 20% do território da Ucrânia, como sendo parte efetivamente da Rússia. Então vamos seguir acompanhando, muita coisa ainda vai acontecer. Hoje também foi o último dia, o data limite do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Israel não cedeu, não retirou os militares do sul do Líbano, então há um impasse. O UNIFIL, que é a missão de paz da ONU lá no Líbano, o representante da UNIFIL protestou com relação ao posicionamento de Israel de manter alguns pontos ali no sul do Líbano. Israel alega que o Hezbollah também não está cumprindo o acordo, ainda mantendo terroristas do Hamas ali, militantes do Hamas dentro daquela área ali ao sul do Líbano. Então a situação realmente ainda está tensa ali. E última notícia para vocês, o Hamas confirmou que vai liberar, infelizmente, 4 corpos de reféns nesta quinta-feira e 6 reféns vivos no sábado. Então o cronograma em relação aos reféns que estão lá na faixa de Gaza, ainda com o Hamas. Nesta quinta-feira, 4 corpos de reféns que infelizmente perderam suas vidas, e no sábado 6 reféns com vida serão soltos pelo Hamas para Israel. Essa questão também continua muito tensa. O ministro da Economia lá de Israel disse que apoia o plano do Trump, dizendo que tem que ser dado um ultimato para o Hamas para devolver todos os reféns, apoia também o plano de retirar todos os palestinos lá da faixa de Gaza. Então a situação ali no Oriente Médio segue tensa e também vamos seguir acompanhando. Qualquer nova informação trarei para vocês no próximo Minuto Conexão Geo.